Olá, hora de conferir os destaques da semana, os principais momentos entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Você confere aqui na TV Justiça. Plenárias está começando. E hoje com a sessão do dia 18 de junho de 2014. Gisele, nós temos uma característica nessa semana, tivemos o feriado de Corpus Christi na quinta-feira e, portanto, uma sessão única está sendo característica, inclusive, deste mês no plenário do Supremo Tribunal Federal, e um tema que foi o grande destaque da semana, de certa maneira, talvez o destaque do ano, um dos destaques do ano, porque se trata de matéria eleitoral importante, exatamente por ser um ano eleitoral. Do que se trata este processo, ou melhor, este julgamento conjunto, vários processos que desde a semana passada estavam em debate pelos ministros do Supremo. Como você bem pontuou, Cadu, ao todo foram 7 processos que foram analisados pelos ministros do Supremo Tribunal Federal e a análise se iniciou, inclusive, na semana passada. Nós temos aí 6 ações diretas de inconstitucionalidade e uma ação declaratória de constitucionalidade. Todas elas tratavam de um mesmo tema, que estavam em discussão a constitucionalidade de uma lei complementar, a número 78, que é de 1993, e uma resolução do TSE de 2013. Então, ao todo, o plenário se debruçou sobre a análise desses 7 processos e eles foram julgados todos no mérito definitivamente. Faltando ainda a finalização de um determinado ponto, o que nós vamos ver ainda na edição de hoje do nosso programa Plenárias. Então, como já disse a Gisele, nós vamos agora, como sempre, fatiar os temas em debate no plenário do Supremo Tribunal Federal. No caso aqui, como já vimos, portanto, é centrado em um tema específico que é matéria eleitoral, em destaque, portanto, no Supremo esta semana. Os ministros do STF, eles retomaram o julgamento de 6 ações diretas de inconstitucionalidade e uma ação declaratória de constitucionalidade. Por meio desse julgamento conjunto, foram questionadas uma lei complementar de 1993, uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, publicada no ano passado, e um decreto legislativo. Entre outras medidas, esta legislação determinava o número de deputados federais e integrantes das assembleias e câmaras legislativas para as eleições deste ano. Estas iniciativas reduziram as bancadas de 13 estados na Câmara dos Deputados. Vamos ver na reportagem. As ações começaram a ser julgadas na sessão da semana passada. Elas questionam a Lei Complementar 78 de 1993 e uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral. O TSE, com base na norma, atualizou o número de cadeiras na Câmara dos Deputados. Com a nova formação, já válida para as eleições desse ano, 13 estados vão passar a ter menos representantes na Câmara Federal. O ministro Gilmar Mendes, relator da maior parte das ações, votou pela improcedência dos pedidos. Segundo ele, a lei complementar em questão e a resolução do TSE são constitucionais. Para o ministro, o total de representantes na Câmara deve levar em consideração a população de cada estado e não o número de eleitores. A alegação segundo a qual a representação dos entes federados na Câmara dos Deputados deve levar em conta o número de eleitores não encontra guarida no texto constitucional vigente, que assegura a referida Casa Parlamentar a representação do povo, bem como que o cálculo para a distribuição de suas cadeiras deve obedecer à proporcionalidade das respectivas populações das unidades da federação, dentro dos limites impostos pela Constituição. Em relação à competência do TSE em definir o número de representantes de cada estado e do Distrito Federal, o ministro ressaltou que o Tribunal Eleitoral apenas faz os cálculos conforme estatísticas do IBGE. O TSE apenas realiza os cálculos com base nos parâmetros previamente fixados pela Constituição e pela lei complementar. O relator também votou para declarar imediatamente inconstitucional o decreto legislativo 424, que tornou nulo os efeitos da resolução do TSE. Esse ponto foi analisado em uma ação declaratória de constitucionalidade da mesa do Senado Federal. Propostas de decretos legislativos dessa natureza, bem como a malsinada PEC 33, subvertem a organização e a independência dos poderes dispostos no texto constitucional e violam a própria democracia brasileira, tal como desenhada pela Constituição
de 88. Após o ministro Gilmar Mendes, a ministra Rosa Weber, que também é relatora de uma das ações, divergiu. Para ela, a Lei Complementar 78 de 93 é inconstitucional. Ela também considerou que não cabe ao TSE estabelecer o número de deputados de cada estado por considerar que o tribunal tem apenas a atribuição de regular o processo eleitoral. A Lei Complementar 78, observada a sua dicção, em absoluto, a meu juízo, atribui ao Tribunal Superior Eleitoral, e nem poderia fazê-lo, a meu juízo, por se tratar de competência constitucional indelegável do legislador complementar, a definição dos critérios, a escolha dos critérios para a realização dos cálculos da representação, atribuindo-lhe tão somente a feitura desses cálculos a partir de dados estatísticos fornecidos pelo IBGE. As ações diretas de inconstitucionalidade foram propostas pelos governos do Espírito Santo e da Paraíba, além das assembleias legislativas do Piauí e de Pernambuco e da mesa da Câmara dos Deputados. Bom, nós vamos rever mais trechos do voto do ministro Gilmar Mendes, relator de parte das ações nesse julgamento conjunto sobre o número de parlamentares dos poderes legislativos aqui no Brasil. Ele considerou os dispositivos questionados constitucionais, mas antes de revermos esses trechos do voto do ministro Gilmar Mendes, uma questão específica, Gisele, que é o fato de que... Aliás, revendo, inclusive, um dado em relação a esses julgamentos, são 2 relatores, como nós vimos na reportagem da Carla Lucena, porque, embora seja um julgamento conjunto de matérias semelhantes, tudo que está sendo questionado tem uma ligação entre todos esses processos, possibilitando o julgamento conjunto, nem sempre isso significa que a relatoria seja do mesmo ministro. No caso, 2 relatores para processos diferentes, tratando da mesma matéria, o que pode levar até a entendimentos diferentes por parte dos relatores. E no caso específico do ministro Gilmar Mendes, Gisele, eu gostaria de lhe perguntar o fato de que ele também votou no julgamento de uma medida cautelar numa ação declaratória de constitucionalidade. Inclusive, um detalhe, seria medida cautelar, mas ele já votou, puxou o julgamento para o voto no mérito. Portanto, já foi um julgamento já definitivo, mais adiantado, portanto, que aconteceu no plenário. Do que tratava o questionamento feito nesta ADC? Essa ação declaratória de constitucionalidade foi apresentada pela mesa do Senado Federal e o que a mesa do Senado Federal pretendia era ver declarado a constitucionalidade de um decreto legislativo do Congresso Nacional. Qual foi a circunstância em que esse decreto legislativo acabou sendo editado? Com a edição da Lei Complementar 78 de 1993, houve a possibilidade, a delegação ao Tribunal Superior Eleitoral, de fixar, de acordo com o censo realizado pelo IBGE, o número da bancada representativa de cada estado e do Distrito Federal na Câmara dos Deputados. O que aconteceu? Em 2013, o Tribunal Superior Eleitoral, então, com base nessa autorização prevista na Lei Complementar, editou uma resolução e essa resolução acabou alterando a representação de 3 estados da federação. Alguns desses estados tiveram a representação na Câmara com um número maior de deputados e outros com um número menor de deputados. A partir dessa resolução, houve então uma avalanche de ações aqui no Supremo Tribunal Federal e isso resultou também na edição de um decreto legislativo do Congresso Nacional. Esse decreto legislativo veio com o objetivo de sustar os efeitos dessa resolução do TSE. Só para se ter uma ideia, essa resolução do TSE ela é de abril de 2013 e o decreto veio logo em seguida, em dezembro de 2013. Então, esse decreto foi então editado em dezembro de 2013. Posteriormente, o plenário do TSE acabou ratificando, ou seja, confirmando a resolução que havia sido já editada em abril do ano passado, e aí houve a apresentação, então, desta ação declaratória de constitucionalidade aqui no Supremo Tribunal Federal. Como você mesmo destacou, Cadu, inicialmente até estava na pauta como uma medida cautelar em ação declaratória de constitucionalidade. No decorrer dos debates, foi possível perceber que os ministros decidiram julgar o mérito definitivamente dessa ação. Inclusive, neste ponto, o relator dessa ADC é o ministro Gilmar Mendes. Nesse ponto, a decisão foi unânime. Todos os 10 ministros presentes na sessão votaram acompanhando o ministro relator. E o que o ministro Gilmar Mendes acabou entendendo em relação a este decreto legislativo? Entendeu que não haveria condições de ser declarada a constitucionalidade do decreto, que significa dizer que ele é inconstitucional,
pelo simples fato de que esse tipo de matéria, para assustar, modificar, enfim, caçar uma lei complementar, haveria necessidade de uma nova lei complementar. E, neste caso, o que o Congresso Nacional acabou fazendo foi tentar afastar a aplicação da resolução por meio de um decreto legislativo e não por meio de uma lei complementar, conforme prevê a Constituição Federal. Um outro argumento, também utilizado pelo ministro Gilmar Mendes, foi no que diz respeito ao princípio da anterioridade eleitoral. Existe um dispositivo na Constituição Federal que prevê que as regras eleitorais elas devem ser fixadas com, no mínimo, 1 ano antes das eleições. Então, a partir do momento em que esse decreto legislativo tratou de processo eleitoral, ele teria, então, alterado o processo eleitoral antes desse prazo mínimo, antes desse prazo mínimo de 1 ano, desse chamado, com afronta ao princípio da anterioridade eleitoral. Então, é importante frisar que, em relação à ação declaratória de constitucionalidade, a decisão dos ministros foi unânime. Todos os 10 ministros entenderam pela improcedência da ADC, o que significa dizer que o decreto legislativo ele é inconstitucional. Bom, nós vamos voltar agora ao início, vamos ver um trecho do voto do ministro Gilmar Mendes, lembrando que nós tivemos votação na sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, nesse julgamento conjunto referente a uma lei complementar de 1993, uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral e também o decreto legislativo. Vamos ver a totalidade do voto, começando com primeiros trechos do voto do ministro na totalidade dos temas em julgamento no plenário. Vamos rever. É da tradição constitucional republicana brasileira a participação da Justiça Eleitoral na fixação das bancadas dos entes da Federação na Câmara dos Deputados. Eu me lembro de um voto cuidadoso do ministro Toffoli, em outra assentada aqui, em que Sua Excelência descrevia a evolução da Justiça Eleitoral no Brasil e chamava a atenção de que, ao lado da competência jurisdicional de que detém e que está explicitada na Constituição e nas leis, este órgão exerce uma função eminente de uma superagência de regulação do processo eleitoral como um todo. Sua Excelência, então, apontava esse aspecto, e isto vem materializado na evolução do nosso constitucionalismo. A Carta de 1891 delegou ao legislador ordinário a fixação do número de representantes. Criada a Justiça Eleitoral, no entanto, a Constituição de 34 delegou ao TSE a atualização demográfica para fins de fixação da representação na Câmara. Confira-se. Parágrafo 2º do artigo 23. O Tribunal Superior de Justiça Eleitoral determinará com necessária antecedência e de acordo com os últimos cômputos oficiais da população o número de deputados do povo que devem ser eleitos em cada um dos estados e no Distrito Federal. A fixação das bancadas sempre foi tarefa do TSE, desde a resolução 16336, de 22 de março de 90, passando pela resolução 14.000, de 12 de abril de 14.235, de 12 de abril de 94, a primeira posterior à edição da Lei Complementar 78 de 93, até a resolução 23.389, objeto das ações em exame. O que isso significa? Que a formação, portanto, do parlamento, desde então, é inconstitucional? Pois é, já no voto sobre a ADC 33, Ação Declaratória de Constitucionalidade, que pedia a constitucionalidade do Decreto Legislativo 424, o ministro se pronunciou pela improcedência da ADC e, portanto, pela inconstitucionalidade do decreto. Vamos rever já no final do voto do ministro na totalidade do julgamento conjunto. Deve ficar assente, presidente, que decreto legislativo algum pode alterar uma lei complementar, tampouco influir no processo eleitoral, sem observar o artigo 16 da Constituição de 88. Além disso, não há previsão constitucional para edição dessa espécie de decreto legislativo. Muito ao contrário, a Constituição veda esse tipo de expediente. Dessa forma, por fazer parte do mesmo complexo normativo examinado,
havendo evidente relação lógica entre a lei complementar e a resolução do TSE e o decreto legislativo em análise, bem como tendo em vista que foi apresentada em mesa a medida cautelar na ADC 33 para julgamento conjunto nesta tarde e ainda, ante a possibilidade de se tomar de empréstimo a instrução das ADINs em exame para o processamento da presente ADC, peço licença ao colegiado para, desde já, votar no sentido de declarar a inconstitucionalidade do Decreto Legislativo 424 de 2013 e, assim, julgar improcedente a ADC 33. Ante o exposto, presidente, em conclusão, voto no sentido de julgar improcedentes as ações diretas de inconstitucionalidade 494, 4947, 5020 e 5028, para declarar a constitucionalidade do artigo 1º, caput e parágrafo único da Lei Complementar 78 de 93 e também declarar constitucional a íntegra da Resolução TSE 23389 de 2013. Voto ainda no sentido de declarar a inconstitucionalidade do Decreto Legislativo 424 de 2013 e assim julgar improcedente a ação declaratória de constitucionalidade 33. Por fim, por economia processual, voto no sentido de julgar improcedente também a ADIN 5130 de minha relatoria, que, apesar de não ter sido integralmente instruída, tem o mesmo objeto das demais ações diretas apreciadas neste julgamento. É como voto, presidente. Voto, portanto, do ministro de relator de parte das ações no julgamento conjunto. Agora, Gisele, pelo menos um dos dispositivos questionados, ele é de 1993. Por que o questionamento somente agora? Cadu, o que acontece? Essa lei complementar, embora seja de 1993, só houve a regulamentação do Tribunal Superior Eleitoral em 2013. Então, durante todos esses anos, não houve nenhuma resolução do TSE, embora a lei complementar autorizasse o TSE a determinar qual é o número das cadeiras, a quantidade, o quantitativo das cadeiras que deveriam ser ocupadas pelos representantes dos estados e do Distrito Federal, feitas com base no censo realizado pelo IBGE. Então, assim, embora já tivesse essa previsão desde 1993, o TSE só emitiu a resolução em 2013. Então, foi a partir dessa resolução de 2013 que aí veio esse avalanche de ações aqui no Supremo Tribunal Federal. Então, foi por esta razão, pelo fato de ter sido editada, a lei complementar é de 93, mas a resolução é de 2013. Então, somente após a resolução do TSE é que houve esse questionamento. Aí se questionou não só a constitucionalidade da resolução, como da própria lei complementar, no dispositivo que autorizou o TSE a fixar, a redefinir o número da bancada. Agora, nós, como vimos, se trata de um julgamento conjunto, diversas ações, acompanhamos trechos dos votos do ministro Gilmar Mendes e nem sempre as ações estão a cargo do mesmo relator. A ministra Rosa Weber, que já apresentara na semana passada, assim como o ministro Gilmar Mendes, o relatório nas ações diretas de inconstitucionalidade, das quais detinha a relatoria, respectivamente a DI 4963 e a DI 4965, adiantou o voto nas demais ações que tinha em matéria comum com o ministro Gilmar Mendes. Ela julgou inconstitucional a norma do Tribunal Superior Eleitoral sobre o número de parlamentares. E, ao final, ela ainda falará sobre uma proposta de modulação, tema que abordaremos em seguida. Mas, primeiramente, vamos ao voto da ministra Rosa Weber, relatora de parte do julgamento conjunto que teve continuidade nesta quarta-feira, dia 18 de junho de 2014, no plenário do Supremo Tribunal Federal. Compreendo, porém, nesse enfoque e com essa leitura que faço do texto constitucional, que não havia espaço para o TSE produzir esta verdadeira, com todo respeito, inovação. Ao contrário da Lei 12.382 de 2011, que efetivamente fixa, cumprindo o comando constitucional, o valor do salário mínimo e os critérios para o seu reajuste, a atualização durante um determinado período, remetendo ao Poder Executivo a mera quantificação aritmética e divulgação do valor nominal, segundo os índices definidos pelo Congresso Nacional, a Lei Complementar 78, enfatizo, não fixa o tamanho das bancadas estaduais e tampouco define os critérios ou métodos para a aferição da proporcionalidade na distribuição dos assentos em relação à população dos estados, respeitada a cota mínima de 8 e o máximo de 70 representantes.
Se a Lei 12.382 não deixou ao Presidente da República a Presidência da República discricionariedade alguma na definição do valor do salário mínimo, o mesmo não ocorre na espécie. Reafirmo em que a Lei Complementar 78 não estabelece, como lhe cabia, parâmetros inteligíveis para a atuação do Tribunal Superior Eleitoral. A resolução impugnada evidencia o exercício de plena discricionariedade daquele órgão na definição do critério de apuração da distribuição proporcional da representação dos estados, fazendo, no entanto, a respeito de matéria reservada à lei complementar. E aqui também faço o destaque, já feito pelo ministro Geomar, que, de uma maneira prudente e razoável, o TSE vinculou-se fez uma aplicação analógica dos critérios que têm sido utilizados por aquele tribunal, nos casos em que, de fato, a ele cabe essa atribuição. A renúncia do legislador complementar ao exercício de sua competência exclusiva não se presta, a meu juízo, a legitimar o preenchimento de lacuna legislativa por outro órgão. E é só, encerrando, senhor presidente, digo que não se sustém o argumento segundo o qual o entendimento diverso levaria à insensata exigência de edição de nova lei complementar a cada 4 anos, a fim de que o comando constitucional restasse satisfeito. A só definição na lei complementar da equação do critério a ser observado para o cálculo da representação proporcional, a partir do qual pudesse o TSE efetuar o cálculo para os ajustes necessários, parece-me, em princípio, suficiente. O que entendo que é inadmissível é que se dê um cheque em branco para definir o próprio critério matemático de distribuição das cadeiras, consabido que não existe apenas um só critério, ainda que o TSE tenha se saído muitíssimo bem na sua escolha, a meu juízo. Longe de proporcionar segurança jurídica ao processo eleitoral, tal situação gera mera ilusão de segurança, na minha visão, uma vez que, se o TSE pode fixar livremente a forma de cálculo em uma eleição, também livremente poderá alterá-la em outra. Não parece ser esse o comando do legislador constituinte originário. Ante o exposto, senhor presidente, conheço da presente ação direta e a julgo procedente para declarar a inconstitucionalidade da resolução 23.389 do TSE por violação do postulado da reserva de lei complementar ao introduzir inovação de caráter primário na ordem jurídica em usurpação da competência legislativa complementar. E, senhor presidente, eu proponho uma modulação, mas não seria o caso, né, porque acho... Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. É como voto, senhor presidente. Bom, até aqui, portanto, o plenário votou já a partir do ponto de vista apresentado nos votos dos 2 relatores, ministro Gilmar Mendes e ministra Rosa Weber, e em relação ao mérito, ao principal do que estava sendo demandado nestes processos, já houve um encaminhamento, uma decisão. Qual foi o resultado? Cadu, houve uma divergência do plenário em relação ao julgamento dessas ações. O ministro Gilmar Mendes, como foi o primeiro relator a votar, ele votou pela improcedência da ação direta de inconstitucionalidade, por entender que não havia nenhuma inconstitucionalidade na resolução do TSE. Ele foi acompanhado pelo ministro Dias Toffoli e pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Mas esse não foi o posicionamento que acabou prevalecendo na Suprema Corte. Em relação ao julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade, a ministra Rosa Weber, que foi a segunda relatora a votar, ela apresentou um posicionamento divergente do ministro Gilmar Mendes, formando, então, os outros ministros acabaram acompanhando a ministra Rosa Weber, daí formou-se a maioria de 7 ministros contra 3 ministros. O resultado final em relação às ações diretas de inconstitucionalidade foi pela procedência dessas ações, de tal forma que foram declarados inconstitucionais não só o dispositivo da Lei Complementar 78 de 1993, como também a resolução do TSE de 2013. A posição que prevaleceu na Suprema Corte foi de que o TSE não poderia, por meio de uma mera resolução, que é um ato administrativo, tratar de uma matéria política, de um tema político que interfere no processo eleitoral. Para a ministra Rosa Weber, que foi inclusive seguida pelos demais 7 ministros, esse tipo de tema
de acordo com a Constituição, deveria ser tratado por uma lei complementar. Então, a própria Constituição Federal, ela estabelece sobre o número máximo de representantes na Câmara dos Deputados, que é de 513 deputados, o número mínimo e máximo das bancadas por cada estado, que é no mínimo 8 e no máximo 70, e delegou, e na própria Constituição Federal estabelece que é uma lei complementar que deve definir especificamente, levando-se em consideração critérios de proporcionalidade em relação à população, quais são os deputados, o número de deputados que devem representar os estados e o Distrito Federal. Então, foi com base nesse dispositivo constitucional que os ministros, a posição que prevaleceu, entendeu que o que estava sendo questionado, de fato, é inconstitucional. Agora, o julgamento ele não acabou ainda. Aquela proposta de modulação que não foi apresentada naquele momento do voto, durante a sessão, depois dos votos dos ministros, ela foi apresentada novamente. Isso volta posteriormente para a deliberação pelo plenário. Volta, sim. Existe uma previsão na lei que trata do julgamento e processamento das ações diretas de inconstitucionalidade, que por razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse público, os ministros podem regular, dizer a partir de que momento aquela decisão poderá surtir efeitos. Isso é o que se chama de modulação dos efeitos. Como regra geral, numa ação declaratória de inconstitucionalidade, aquela norma ela é declarada inconstitucional desde a data em que ela nasceu. Mas os ministros podem dizer que, olha, nós declaramos inconstitucional, mas essa nossa decisão vai valer a partir de um determinado ponto. Para que isso aconteça, são necessários, no mínimo, 8 ministros votando nesse sentido. É o que se chama de voto da maioria qualificada. A própria lei estabelece que, no mínimo, 2/3 dos ministros, para que essa modulação seja aceita, deverão votar nesse sentido. Então, isso não ficou ainda definido nessa sessão de julgamento. A própria ministra Rosa Weber mencionou que ela vai sugerir uma proposta de modulação dos efeitos, será certamente objeto de debate numa próxima sessão. E na próxima semana nós já temos sessão plenária do Supremo Tribunal. Tem sim, na quarta-feira está marcada para as 14 horas. E nós vamos acompanhar ao vivo no direto do plenário os principais momentos também, é claro, aqui no Plenárias. E a gente se despede por aqui. Obrigado pela sua companhia, como sempre, e continue conosco na TV Justiça.